O Santo Graal, o maior mistério da história cristã. Nos últimos vídeos, exploramos os mistérios dos Cavaleiros Templários e o desaparecimento da Arca da Aliança. Durante nossa jornada, um nome apareceu diversas vezes cercado por lendas e segredos: o Santo Graal. Mas afinal, o que era o Santo Graal? Seria apenas um cálice antigo? Uma relíquia sagrada? Ou algo muito maior do que imaginamos? Durante séculos, reis, cavaleiros, exploradores e estudiosos dedicaram suas vidas à busca desse objeto lendário. Mas por que um simples cálice despertou tanto interesse ao longo da história? E se o Santo Graal fosse muito mais do que um objeto perdido? O que era o Santo Graal? Segundo a tradição cristã mais conhecida, o Santo Graal seria o cálice utilizado por Jesus Cristo durante a última ceia. Foi nesse momento que Jesus compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos antes de sua crucificação. Com o passar dos séculos, surgiu a crença de que esse mesmo cálice teria sido utilizado para recolher o sangue de Cristo durante os acontecimentos da crucificação. Por causa dessa associação direta com Jesus, o Graal passou a ser considerado uma das relíquias mais sagradas da história cristã. Mas existe um problema. A Bíblia nunca diz o que aconteceu com esse cálice depois da morte e ressurreição de Jesus. E é justamente esse silêncio que abriu espaço para inúmeras teorias e lendas. Mas se ele realmente existiu, para onde foi levado após a morte de Cristo? As lendas e os poderes do Graal. Durante a Idade Média, as histórias sobre o Santo Graal cresceram rapidamente. Diversas lendas afirmavam que o Graal possuía poderes extraordinários. Algumas diziam que ele concedia sabedoria divina. Outras afirmavam que poderia curar doenças. Havia até quem acreditasse que ele oferecia vida longa ou proteção especial aos escolhidos por Deus. Essas histórias inspiraram livros, poemas e aventuras envolvendo cavaleiros em missões quase impossíveis para encontrar o Graal. Com o passar do tempo, a busca pelo Santo Graal deixou de ser apenas uma procura por um objeto. Ela passou a representar a busca pela fé perfeita, pela verdade e pela aproximação com Deus. Mas será que essas histórias eram apenas lendas ou escondiam alguma verdade esquecida pela história? Os Cavaleiros Templários e o Santo Graal. Entre todas as organizações ligadas ao Graal, nenhuma ficou tão famosa quanto os Cavaleiros Templários. Segundo algumas teorias, os Templários teriam encontrado documentos secretos ou até mesmo o próprio Santo Graal durante suas escavações próximas ao antigo Templo de Salomão em Jerusalém. Outras versões afirmam que eles se tornaram os guardiões da relíquia e a esconderam em um local desconhecido. Apesar dessas histórias serem fascinantes, não existe nenhuma prova histórica que confirme que os Templários possuíam o Graal. Mesmo assim, essa ligação continua alimentando filmes, livros e documentários até os dias atuais. E talvez seja justamente a falta de provas que torna esse mistério tão fascinante. Será que os Templários realmente descobriram o maior tesouro da fé cristã? O Santo Graal existe hoje? Após séculos de buscas, ninguém conseguiu provar qual seria o verdadeiro Santo Graal. Diversas igrejas e museus ao redor do mundo afirmam possuir o cálice autêntico, mas até hoje nenhuma dessas alegações foi comprovada de forma definitiva. Talvez o Graal tenha sido perdido. Talvez esteja escondido, ou talvez sua verdadeira importância nunca tenha sido o objeto em si. Muitos estudiosos acreditam que o Santo Graal se tornou um símbolo da busca humana por Deus, pela verdade e pela fé. Por isso, mesmo que nunca seja encontrado, seu significado continua vivo. Mais de 2000 anos depois, o Santo Graal permanece como um dos maiores mistérios da história cristã. E você acredita que o Santo Graal ainda existe em algum lugar do mundo ou que seu verdadeiro tesouro é a mensagem de fé que ele representa? Mesmo nos dias atuais, a busca pelo Santo Graal continua. Historiadores, arqueólogos e estudiosos ainda investigam antigas igrejas, mosteiros e castelos em busca de pistas sobre a lendária relíquia. Um dos cálices mais famosos é o chamado Santo Cálice de Valência, preservado na Catedral de Valência, na Espanha. Alguns acreditam que ele possa ter ligação com a taça utilizada por Jesus na última ceia, embora não exista comprovação definitiva. O fato de, após quase 2000 anos, o Santo Graal ainda despertar tanto interesse, mostra que seu mistério continua vivo até hoje. Será que o Santo Graal está escondido em algum lugar esperando para ser encontrado? Ou seu verdadeiro valor está na fé e na esperança que ele inspira em milhões de pessoas ao redor do mundo?
E assim chegamos ao fim de mais um capítulo da nossa jornada pelos maiores mistérios da fé. O Santo Graal atravessou séculos, inspirou reis, cavaleiros, exploradores e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mesmo hoje, após quase 2000 anos, ninguém sabe ao certo onde ele está ou se algum dos cálices apresentados como autênticos é realmente utilizado por Jesus na última ceia. Talvez o Santo Graal esteja escondido em algum lugar, aguardando ser descoberto. Talvez tenha se perdido para sempre na história. Ou talvez seu maior valor nunca tenha sido o cálice em si, mas a mensagem de fé, esperança e aproximação com Deus que ele representa. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Santo Graal ainda existe em algum lugar do mundo ou acha que ele se tornou um símbolo eterno da fé cristã? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos eles e quero saber o que você pensa sobre esse grande mistério. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da nossa série sobre os maiores mistérios da fé. Nos vídeos anteriores, falamos sobre os Cavaleiros Templários e a Arca da Aliança. E nos próximos episódios, vamos explorar outros enigmas fascinantes da história cristã, revelando curiosidades, lendas e acontecimentos que continuam intrigando o mundo até hoje. Que Deus abençoe você e sua família, fortaleça sua fé e ilumine o seu caminho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.